Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filme A Enviada do Mal, que está disponível atualmente no catálogo da Netflix. É um filme de horror sobre possessão demoníaca, mas ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver quando o filme se trata desse assunto. Basicamente, A Enviada do Mal é uma história sobre tristeza e fraqueza, e esses dois elementos vão ser muito importantes para fazer com que algo maligno se apodere e influencie as personagens dessa história. A gente acompanha 3 personagens em 2 narrativas que acontecem de forma paralela. Em uma das narrativas, a gente acompanha a Cat e a Rose, que estão sozinhas na escola e que foram misteriosamente esquecidas por seus pais nesse colégio. E na outra narrativa, a gente acompanha a John, que é uma garota misteriosa que está indo em direção a essa escola preparatória que está a Cat e a Rose. Então são 2 narrativas diferentes, com 3 personagens que em algum determinado ponto da história vão se chocar. Esse é um filme mais contido, mais lento e que é mais centrado na gradual mudança de personalidade das personagens do que em grandes efeitos especiais, ou cenas nojentas, ou em sustos fáceis. Se é isso que você está esperando desse filme, você vai acabar se decepcionando porque o filme não é sobre isso. É um filme mais lento, mais focado na ambientação do que no susto em si. Saem os sustos, mas fica presente aquele clima perturbador durante o filme, que deixa a gente incomodado, sabe? Você não vai tomar sustos durante o filme, mas a fotografia, a cor do filme, o clima do filme faz com que a gente fique incomodado com aquele tom depressivo da história. A Enviada do Mal foi todo filmado no Canadá e no elenco conta com 3 boas atrizes que são basicamente a alma desse filme. Tem a Emma Roberts, que interpreta a John, aquela garota misteriosa que está indo em direção ao colégio. Ela tem no currículo outros trabalhos relacionados ao gênero, ela que interpretou a prima da Sidney em Pânico 4 e também atuou nas séries do Ryan Murphy, American Horror Story e Scream Queens. Eu acho que foi um papel bem importante para ela, porque é uma personagem cheia de mistério, que carrega diversos traumas e que acabou exigindo dela uma carga dramática muito forte. Tem também a Lucy Boyton, que faz a Rose. A Emma Roberts e a Lucy Boyton desempenham bem seus papéis, mas o grande destaque aqui vai para Kiernan Shipka, que interpreta a Cat, uma personagem que é super frágil e assustadora ao mesmo tempo. A presença dela no filme gera um incômodo na gente, porque a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar nela, ou até que ponto é ela mesmo que tá ali conversando com as pessoas ao redor. Então, pra mim, ela é o grande destaque desse filme. Ela já teve diversos outros papéis que fez com que ela concorresse a prêmios, né, como a série de TV Mad Men, e no gênero terror ela teve uma participação pequena no filme Vírus, de 2009. Quem é responsável pela direção de A Enviada do Mal é o Osgood Perkins. Esse é o primeiro longa de ficção dele. O segundo filme dele também está disponível no catálogo da Netflix, que é o Último Capítulo, que também é um filme de terror. O estilo dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a acompanhar em filmes de terror. Ele tem uma narrativa lenta, que é uma característica bem presente nos filmes dele, né? Tanto no Enviada do Mal quanto no Último Capítulo. E o grande objetivo dele no filme de terror é justamente criar esse desconforto em quem está assistindo, né? Não saber para onde vai ser levada aquela história. E em ambos os filmes ele não é focado em grandes efeitos especiais, ele é mais focado em apresentar esses personagens e fazer com que a gente conheça a história aos poucos, né? Ele não tem pressa para que você descubra o que está acontecendo ou entenda o que está acontecendo. Ele vai fazer de tudo para te deixar confuso, te deixar incomodado com essa história que ele está querendo contar. Ele também é responsável pelo roteiro de A Enviada do Mal, e um outro roteiro de terror que ele também escreveu foi o The Girl in the Photographs, que foi o último filme produzido pelo Wes Craven. É um filme que eu tinha algumas expectativas em relação a ele, justamente porque era o último filme que tinha meio que um dedo ali do Wes Craven, não era nem na direção nem no roteiro, mas ele estava produzindo o filme. Mas foi um filme que ficou um pouco abaixo das minhas expectativas, acho que me incomodou mais a direção mesmo. Eu acho que o Osgood Perkins ele consegue trabalhar melhor quando ele dirige a história que ele escreve. Eu acho que tanto em Último Capítulo quanto em Enviada do Mal, ele conseguiu fazer um trabalho muito melhor do que em The Girl in the Photographs. Para fechar meus comentários de A Enviada do Mal, vale destacar o nome responsável por trás da montagem dele, que é o do Brian Ulfberg. Ele trabalhou como montador assistente em diversas produções do gênero, como
como Dominação, Zodíaco e Entrevista com um Vampiro. O primeiro trabalho dele como aprendiz em montagem foi nos anos 80 com o filme Shopping Mall, que é um filme sobre robôs que fazem segurança em um shopping center e que por fim saem matando todo mundo. E se você gosta de terror dos anos 80, vai atrás porque Shopping Mall é um filme bem divertido, vale a pena conferir. E foi só em 2000 que o Brian Ulfberg começou a assumir o cargo de montador-chefe em diversas produções, dentre documentários, curta-metragens e longas-metragens, como foi o caso de A Enviada do Mal. E a montagem dele foi um dos elementos que eu mais gostei em A Enviada do Mal, porque a gente acompanha duas narrativas que acontecem de forma paralela e a gente consegue entender, a gente consegue acompanhar essas duas narrativas sem que isso prejudique o ritmo do filme, né? Porque a gente tá contando uma história que é mais lenta, que é um pouco mais contida, então eu acho que a montagem aqui funcionou muito bem para que essa história fosse bem contada. Concluindo, eu acho que o Osgood Perkins começou super bem a filmografia dele, com um horror mais contido, mais focado nos personagens e na ambientação em si, do que na necessidade de dar um susto no espectador. Se você gosta de filmes com a narrativa mais lenta, mais focado na ambientação e nessa sensação de gerar um incômodo, um desconforto no espectador, eu recomendo que você veja A Enviada do Mal, sem aqueles elementos clássicos ou clichês que a gente espera de um filme de possessão demoníaca. Mas isso foi o que eu achei de A Enviada do Mal. Se você já conferiu o filme no catálogo da Netflix, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. E se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã pra fã de filme de terror. Até o próximo vídeo.